depois de Cristo, no século 9, foi criado o calendário gregoriano que nós temos hoje. Esse calendário não era assim antes. Se você for pegar os calendários mais antigos, temos calendários antigos na China, temos calendários antigos em Israel, e a Bíblia tem um calendário. E na quarta-feira, ao pôr do sol, começou o ano novo bíblico. Se você estivesse em Israel, você ia estar comemorando o Réveillon de quarta para quinta. E esse ano novo é chamado de Rosh Hashanah, que significa começo de tudo, um ano novo. E nós, seguindo o calendário bíblico, vamos ver isso em Levítico, no capítulo 23, porque Israel ficou preso no Egito durante muitos anos, mais de 400 anos. E então, quando eles saíram na Páscoa, Deus falou: olha, esse será o primeiro ano, o primeiro mês do primeiro ano da saída de vocês. E ali, no primeiro mês, comemora-se a Páscoa. E começou o calendário civil. Uma nova nação começou. Então começou o calendário civil. Dias de trabalho, dia de casamento, dia de ir para a sua casa, para a sua escola, para o seu trabalho, para o seu negócio, para tudo. E esse calendário civil começou com a Páscoa. Mas Deus criou um calendário bíblico, religioso, que é o calendário das festas. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo com um calendário terreno. Você vive nesse mundo com as roupas para viver na terra. Se está frio, você põe blusa. Se está calor, você põe camiseta. Você vive uma vida na terra com coisas que servem para essa vida terrena, que a Bíblia fala que para nós é uma vida passageira, de 70, 80 anos, ou um pouco mais, mas aí já vem muita canseira. E nesse ambiente, nós vivemos também na esperança de uma vida eterna, uma vida celeste, onde quem manda não são as leis dos homens, são as leis de Deus, onde as coisas acontecem no reino espiritual. Então, da mesma maneira, na Bíblia você vê um calendário civil para viver na terra, com dias, semanas, meses, e você também vê um calendário espiritual de Deus, onde Deus nos ensina a contar os dias. No calendário civil, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No calendário de Deus, você tem a vinda do Messias, a morte e ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o período da igreja que nós vivemos agora. Depois teremos a volta de Cristo, depois teremos a grande tribulação, teremos o milênio, teremos o juízo final. Então temos um calendário civil das coisas que acontecem aqui na terra. Eu nasci dia 10 de janeiro, calendário civil. Mas o meu nome foi escrito no céu no dia que eu me converti, que não foi dia 10 de janeiro. Entende? É uma outra data do meu nascimento espiritual, que está escrito no livro da vida, no calendário de Deus. E por isso que Deus fala lá em Gênesis 1,14, que você tem que aprender a contar os dias, aprender a contar os dias e ver as estações, e ver os momentos. Quando você olha para a lua nos mostra a hora do dia, a hora da noite, mas na Bíblia tem sinais da lua, o eclipse, a lua de sangue, coisas que a palavra de Deus fala. Quando você vir essas coisas, entenda que no calendário da terra está acontecendo um sinal, para que no calendário celeste você lembre que está acontecendo outra coisa. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Que isso é muito importante.
você prestar atenção nisso. Porque no calendário terreno está acontecendo uma coisa na sua vida, e no calendário celeste está acontecendo outra coisa. No calendário terreno você pode estar tendo um problema, uma discussão com o seu cônjuge, você pode estar tendo um mau dia no seu trabalho, ou até perder o seu trabalho. Isso é o calendário civil, as coisas terrenas. Mas no calendário celestial, Deus pode estar ordenando uma bênção para a sua vida, que vai chegar a semana que vem, e você nem sabe. Você consegue entender isso? São duas realidades, é a realidade física e a realidade espiritual. Paulo falou muito sobre isso. Ele falou que nós temos que nos despir do velho homem, que é carnal, e nos vestir do novo homem, que é espiritual. Ele fala que as nossas armas da nossa milícia, lá em 2 Coríntios capítulo 10, não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Ele fala que aqui, se tiver alguém doente, chame os presbíteros, que no reino civil, no reino físico, tem alguém doente, mas chame os presbíteros para ungir e orar, porque no reino espiritual, Deus está ordenando a cura. E a cura vai se materializar quando? Quando houver a oração da fé. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Jesus chamou os discípulos e ensinou para eles a palavra de Deus. E lá em Lucas 9, ele falou: agora eu quero enviar vocês. A partir de hoje, vocês não vão ser mais chamados meus discípulos, vocês serão meus 12 apóstolos. Apóstolo é o que é enviado. E ele falou: agora eu vou enviar vocês de 2 em 2 para todas as regiões de Israel, para meus filhos perdidos, a casa de Israel. Vocês vão curar doentes, vocês vão expulsar demônios, vocês vão pregar a minha palavra. Não leva 2 túnicas, não leva dinheiro. Onde vocês entrarem, que as pessoas te receberem, vocês deixam ali a minha bênção. Se a pessoa não te receber, você vai embora e sacode a poeira do seu sapato, da sua sandália. Então Jesus estava falando: olha, agora vocês vão para um outro nível, onde vocês vão manifestar aqui no reino físico coisas que eu estou preparando para vocês há muito tempo lá no reino espiritual. E chegou a hora de eu liberar essa bênção sobre vocês. Jesus estava ensinando-os aqui na terra sobre a palavra, sobre a vida, sobre o amor, e lá no reino espiritual estava preparando o dia que ia falar: olha, é hoje eu vou enviar vocês, e eu te dou autoridade para você ir curar doentes. Por que não antes? Porque tem um calendário no céu e tem um calendário na terra, e você precisa estar ligado nos dois. Você precisa entender os dois. Porque às vezes no calendário da terra você está triste com um problema, mas no calendário do céu Deus já está preparando a sua vitória. E se você entende isso, você consegue andar naquele problema em novidade de vida. E as pessoas vão falar: como você está com esse problema e você está em paz? Eu estou em paz porque os meus olhos estão lá no outro calendário. Meus olhos estão lá no céu, onde eu estou vendo os céus abertos e o Senhor trabalhando por mim. Ele me prometeu. Então você vive duas realidades ao mesmo tempo. Diga ao seu irmão: pare de andar, não se mexam mais, por favor, para não distrair a minha atenção. É muito importante você entender isso, senão você não consegue ter uma vida espiritual, você não consegue ser uma pessoa religiosa. Quando Jesus veio, qual que era o problema dos sacerdotes? Que eles tinham perdido essa conexão. Eles faziam os rituais religiosamente, faziam tudo direitinho, contava o dízimo até da hortelã que nascia no canteiro, no seu jardim. Mas eles não entendiam que Deus tinha também um calendário lá em cima, que Deus estava fazendo as coisas dele. E quando Jesus veio e começou a falar do que Deus vê, que Deus prefere amor ao invés de sacrifício, Deus prefere que você obedeça um mandamento do que você fique milionário, eles começaram a ter dificuldade de entender isso. Entenda bem, todas as dificuldades que você tem de entender a religião, entender Deus,
entender o mover de Deus na sua vida, é porque a sua conexão com esse calendário do céu não tá legal. É que nem aquele sinal de telefone que fica caindo e você fala metade da frase e a pessoa não entende. Então você precisa restabelecer essa conexão, para que a sua vida, você esteja com um olho aqui na terra e um olho lá no céu. Lá em Colossenses 3:2 ele fala: fixai os seus olhos lá no céu, lá no alto, porque é de lá que vêm as coisas da vida, é de lá que vem a fonte da vida, é de lá que vem todos os poderes que dominam sobre a terra. Quando você entende isso, fica mais fácil de você entender tudo na Bíblia, entender tudo na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Teve um profeta, Oséias. Ele falou, Deus falou para ele: olha, você vai tomar uma mulher, uma prostituta, e vai se casar com ela. No mundo físico, o que significava isso na época? Até hoje, uma mulher de prostituição não é a pessoa preferida para você casar o seu filho. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos falar aqui. Sim ou não? Você quer que o seu filho case com uma mulher prostituta? Não, não é a primeira escolha da sua vida. Então, no reino físico, nós vemos aqui algo que nos choca, que é contra a nossa cultura, contra o nosso entendimento, não é a nossa escolha. Aí Deus vira e fala para Oséias: no calendário de Deus, lá nas alturas, eu tenho um plano, e eu preciso que você se case com uma prostituta, e eu vou fazer uma transformação na vida de vocês, e isso vai ser um sinal para todo Israel. Ai, você entende o que eu estou falando? Que as coisas de Deus não são fáceis de entender, porque se você estiver só com os olhos aqui, você não entende o que está aqui. Uma das pregações do pastor Christian que mais me marcou foi quando ele falou que Deus trabalha quando a gente não está vendo. Você consegue entender isso? Jesus falou: eu vou preparar para você morada. Você está vendo? Não, não está vendo, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando por você. Quando você casou, fez uma aliança com a sua esposa, a palavra de Deus diz que Deus te abençoa. Bem-aventurado é o leito sem mácula. Bendito é o homem que encontra a esposa, porque encontrou um tesouro. Olha para sua mulher e fala: meu tesouro, meu tesouro. Mas não é todo dia que você olha para sua mulher e você vê um tesouro. Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu recebi uma mensagem aqui agora há pouco. Eu estava no celular olhando uns versículos aqui nessa pesquisa de Bíblia, que eu quero falar uma coisa que veio ao meu coração e não está escrito na minha mensagem. Então eu fui procurar ali, estou olhando ali, aí veio uma notificação de uma mensagem. Aí apareceu a mensagem: acabou a eleição aqui na minha casa e a minha mulher vai mandar em mim por mais 4 anos. Não é sempre que você olha para ela e vê um tesouro, mas se você estiver conectado lá, entende? Os seus olhos não são só os terrenos, você vai ter também os olhos da fé, os olhos da esperança, os olhos do poder de Deus, os olhos do sobrenatural, os olhos da promessa de Deus sobre a sua vida, os olhos de destruir o diabo, os olhos de conquistar a sua família, os olhos de vencer todas as trevas. E quando você tem essa outra visão, você é capaz de olhar para ela todos os dias e ver o seu tesouro. Entende o que eu estou dizendo, gente? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vivemos esse paralelo. E a palavra de Deus fala de algumas festas. Aqui em Levítico 23 fala: disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial, com som de trombeta, uma santa convocação. Essa aqui, 14 dias antes da festa dos tabernáculos, é a festa das trombetas, é o ano novo bíblico, Rosh Hashanah.
É aqui que nós vamos comemorar. Hoje vou falar sobre isso. E você precisa entender por que que Deus colocou essas festas na Bíblia. Por que que Ele fala que é estatuto perpétuo, que todo mundo tem que comemorar, que todo mundo tem que entender? Porque em cada uma dessas festas tem algo acontecendo lá no calendário de Deus, que une com a terra. Nós estamos aqui andando os dias do mês, os dias do ano, e de repente chega Páscoa. Quando chega aquele momento da Páscoa, que a gente lembra o que aconteceu lá no Egito, a gente lembra o que aconteceu no dia que Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou. Esses dois episódios do passado se conectam com o calendário de Deus, e todos os anos, quando ocorre a Páscoa, Deus libera algo sobre a sua vida. Todos os anos, quando comemoramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Deus libera algo sobre a sua vida. Todos os anos, quando comemoramos tabernáculos, vamos comemorar domingo que vem, Deus libera algo sobre a sua vida. Você precisa entender isso, são momentos. Pastor, e o dia do meu aniversário? Também é um portal, é um momento que Deus libera algo sobre a sua vida. Como assim? Se você olhar lá em Salmo 139, verso 16, fala que quando você estava no ventre da sua mãe, era uma substância sem forma, Deus te visitou, os olhos de Deus te viram, e Ele foi lá no ventre da sua mãe e te visitou, te examinou, olhou para você, e Ele pegou a sua pena e começou a escrever os seus dias, quando nenhum deles ainda havia. Presta atenção que Deus está falando. Olha, no dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, eram duas células, era o espermatozoide e o óvulo, não tinha forma ainda estava no escuro no ventre. Davi fala nesse texto, que eu fui gerado nas trevas, no ventre da sua mãe, onde ninguém podia enxergar nada, porque dentro da barriga da mulher está escuro, ninguém enxerga nada ali dentro. E então quando Deus gera você, quando Deus te dá a vida, Ele te visita e Ele escreve. O que Ele escreve? O que está lá em Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro, uma esperança. Então aqueles planos Ele começou a escrever quando? No dia que você nasceu. Aí você começa a crescer, você nasce, você começa a andar, começa a falar. E de repente, na idade da razão, em algum momento da sua vida, você começa a pecar. E você começa a tomar decisões que não devia tomar. E você começa a se afastar do plano que Deus fez no dia que você nasceu. O plano que está escrito no livro de Deus. Então veja, lá no calendário de Deus, lá no livro de Deus, na sala do trono, na biblioteca de Deus, tem os livros, tem um livro lá escrito a história da sua vida, o plano de Deus para a Maiara, o plano de Deus para a Alessandra. No outro livro está o plano de Deus para o João. Entende? Vocês podem entender? Quem entendeu, diga amém. Então está lá em cima. E aí você vai vivendo aqui no calendário civil, aqui na terra. Você vai vivendo e faz besteira, e faz bobagem, e toma decisão errada, e aquele plano está mirando você para o norte, e você está indo para o sul. Todas as vezes que você completa o seu aniversário, é como se o relógio desse uma volta completa, e chega no ponto zero de novo. Aqui é o dia que eu nasci, tantos anos atrás. Nesse momento, você tem uma conexão com aquele livro. E nesse momento, você pode falar com Deus, que você quer que aquele livro comece a acontecer na sua vida. Você quer abrir mão do livro que você está escrevendo, das decisões que você está tomando por conta própria, certas ou erradas, e você quer agora começar a viver naquela dimensão. Lá em Salmo 37, verso 5, fala: entrega o teu caminho, o teu livro ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai fazer tudo o que é necessário para que aquele plano comece a entrar na sua vida de novo. Ele fala lá em Isaías: endireitarei as suas veredas, aplanarei os seus caminhos, invocar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o seu.
Você está entendendo o que Deus quer fazer? Aqui o ano novo é onde Deus fala, este é um marco. Qual foi o primeiro dia do ano da humanidade? Porque se é o aniversário, que Deus falou que é o aniversário do ano novo, Ele está girando o relógio, pum, 1 ano. Gira o relógio, pum, 2 anos. Os judeus estão dizendo, pela contagem bíblica, ano 5.785. 1, 2, 3, 5.785, pum. Se está o relógio girando e caindo no mesmo ponto todo ano, é o ano novo. Se eu girar para trás, qual foi o dia zero? Qual foi o dia zero da humanidade, do ser humano? A criação. Sim ou não? O primeiro dia que Deus criou o homem, passou um ano, pum, ano 1. Passou um ano, pum, ano 2. E o relógio vai girando. Estamos no 5.785. Nesse dia, que foi agora essa semana, Rosh Hashanah, é o ano novo. É o dia da criação do homem. É nessa data que estamos comemorando a criação do homem. E é nesse dia que Deus julga todos os seres humanos da terra. Presta atenção. Quando a Bíblia fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E lá em Apocalipse, lá em Mateus 24, lá em Tessalonicenses capítulo 4, fala do juízo final. Se fala que tem um juízo final, lá em Coríntios 10, 31, Paulo fala, não julgue os outros, mas julgue a si mesmo. Então, entre o dia de hoje, o dia do seu nascimento, o dia zero, onde Deus criou o homem, até o juízo final, o que ocorre aqui no meio? Um monte de julgamentos intermediários. Sim ou não? Quando o homem e a mulher pecaram, Deus fez o quê? Julgamento. Quando Saul pecou contra Deus e não matou o rei Amaleque, e não matou todas as coisas que devia ter matado, que eram imundas, Deus fez o quê? Um juízo, e falou, a partir de hoje, você não é mais meu rei, a partir de hoje, eu tiro você e vou pôr outro no lugar. Deus estava fazendo o que ali com Saul? Um juízo. Deus estava fazendo o que com Davi? Você tomou a mulher de Urias e teve um filho, e você errou contra isso. Eu estou te julgando hoje. Por causa disso o menino vai morrer, vai vir maldição sobre a sua casa. Por um tempo você vai perder o seu reinado. Vão pegar suas mulheres. O que Deus estava fazendo ali? Um juízo. Quando o faraó não deixou o povo sair, Deus mandou quantas pragas? Quantas pragas? Fala para mim, 10. Até a criança gritou aí, 10. 10 pragas, que foram 10 juízos. Se você não soltar meu povo, eu vou mandar rã. Se você não soltar o meu povo, vou transformar água em sangue. E Deus foi fazendo juízo 1, juízo 2, juízo 3, até chegar no 10º. Se você não soltar o meu povo, eu vou matar todo o primogênito do Egito. Entre o dia zero da sua vida e o último dia da sua vida, onde vai ter o juízo final, tem um monte de julgamentos. Quantas vezes Deus já te deu oportunidades de se arrepender do seu pecado, de pedir perdão ou perdoar? Todo dia o Espírito Santo está lá batendo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence. Então, irmãos, nós estamos comemorando o dia do ano novo bíblico. É o dia que mostra para você, olha, cada vez que o relógio volta no zero, passa um ano, eu faço um pré-julgamento, um julgamento intermediário. E nesse julgamento intermediário, Deus determina como vai ser o seu ano novo. Ele fala para você, olha, vamos fazer uma retrospectiva desses últimos 12 meses? Como é que você está vivendo?
Como é que está você com a sua vida na sua família? Como é que está a sua vida cristã na igreja? Como é que está a sua vida com seus filhos? Como é que está a sua vida com Deus? Então Deus faz uma retrospectiva, e a partir desse ano, dessa retrospectiva, Ele faz um julgamento. Qual é o objetivo desse julgamento? Presta atenção. Jesus falou várias coisas dele. Uma coisa que Jesus falou dele, qual foi? Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Vocês estão aí, gente? Diga: das ovelhas. Cutuca o seu irmão, fala, não, presta atenção. Segue o raciocínio. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas em Israel, em Jerusalém? Jerusalém tem 12 portas. Uma das portas é a porta das ovelhas. Jesus falou: eu sou essa porta aí. O que acontecia ali? Todas as pessoas que subiam para Jerusalém para adorar a Deus, para sacrifício anual a Deus, pelos seus pecados, pela sua vida, na Páscoa, no Pentecostes e em tabernáculos, subiam e levavam de oferta para Deus o quê? Um cordeiro, uma ovelha. Quando era muito rico, levava um novilho. Quando chegava lá com essa ovelhinha, com esse cordeiro, com essa ovelha, eles entravam lá no templo, na área do templo, que era gigante. Eles entravam por onde? Pela porta das ovelhas. E lá tinha um sacerdote. E esse sacerdote fazia o quê? Chegava lá, a Dani com a ovelha, toque, 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 toque. Chegava lá subindo as escadas, tem a porta gigante. Tinha lá os sacerdotes. Eles examinavam a ovelha. Se ela tinha mancha ou defeito ou era aleijada, não podia entrar. Deus fala na palavra lá em Isaías: eu não aceito sacrifício de ovelha manca. Vocês vão me ofertar o quê? As primícias. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque não foi a melhor, não foi o que Deus tinha pedido. Então os sacerdotes ficavam lá e olhavam quem passava. A ovelha, essa ovelha está fora, essa ovelha está dentro. Por que eles faziam isso? A palavra de Deus fala que Deus se agrada de sacrifício de ovelha? Não, a palavra diz que Ele se agrada muito mais de que você obedeça. Ele se agrada muito mais de que você seja fiel do que nos sacrifícios. Não foi isso que Ele falou para Saul? Deus se agrada muito mais da obediência do que dos sacrifícios. Então aquele sacerdote que estava ali na porta das ovelhas, representando o juízo de Deus, ele estava julgando, na verdade não era a ovelha, porque a ovelha não tem culpa de ter nascido aleijada ou manchada. Deus estava julgando quem carrega a ovelha, que não vigiou, que quis enganar Deus, quis fazer uma trampa ali, uma armadilha, uma enganação, e levar no sacrifício uma ovelha manca, uma ovelha aleijada. E Deus falou: olha, não faça isso. Então Deus estava ali testando, não era a ovelha, era a fidelidade, a obediência de quem carrega a ovelha. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Vocês vão vir até mim e eu vou examinar você, se você entra ou se você não entra. Tinha 10 virgens com azeite. Quantas que entraram? 5. Quantas que não entraram? 5. E quando elas bateram na porta, o que o noivo falou? Não te conheço. Não te conheço. Então, na comemoração de Rosh Hashanah, do ano novo, abre-se essa porta, onde o Senhor avalia o seu ano, e Ele julga, e Ele vai falar: ó, você está de parabéns, entra para o gozo do teu Senhor, você vai ter um ano doce e bom. Você não me trouxe ovelha boa, não guardou os meus mandamentos, você não vai entrar não. Você vai ter um ano complicado, porque você vai colher o que você plantou.
pelos vossos frutos sereis conhecidos. E até hoje, todo judeu sabe que se você está tendo problemas, é sinal de que você tem problema com Deus. Tem problema com Deus, tem problema na terra. Por isso que Jesus falou lá em 1 João: não se engane, se você diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o irmão que você vê, você está enganado, você está mentindo. Porque ninguém é capaz de amar a Deus que não vê e não conseguir amar o irmão que está na sua frente. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então veja, por que Deus criou essa festa? Por que é tão importante? Aqui diz que é um feriado, é um descanso solene. Porque isso é muito importante você fazer essa reflexão. Porque se o seu ano foi bom, você não tem que se preocupar. Mas se o seu ano não foi bom, se você tem pecados, tem erros, tem coisas que você sabe que precisa corrigir, você tem que buscar Deus nesse dia para falar: Senhor, eu sei que agora o Senhor está julgando a humanidade para nos dar um ano de bênção ou um ano difícil, para que a gente se arrependa. Mas eu não quero passar um ano difícil. Tem solução? Tem. Começamos quinta-feira, que é o pôr do sol de quarta, já é quinta, até domingo, 10 dias de arrependimento. Nesses 10 dias, se você merecer arrependimento de verdade, Deus vai mudar sua sorte. E aí eu vou explicar agora os símbolos dessa festa. Veja, tudo que eu estou falando está oculto para quem não celebra as festas bíblicas. As pessoas não entendem. Infelizmente, tem muitos evangélicos, muitas igrejas que creem em Deus, amam a Deus, mas não entendem, porque não buscam compreender essas coisas. Presta atenção, pode passar. Aqui nesse slide, volta lá por favor. Você vê os elementos, volta lá. Você vê aqui vários elementos. Você tem velas, você tem o mundo, porque o julgamento é para toda a humanidade. Você tem o shofar, porque a festa das trombetas tem que tocar o shofar. Você tem romã, com todas as suas sementes ali. Tem várias romãs, tem uma lá em cima, uma ali, uma lá, outra lá em cima. Você tem o símbolo da estrela de Davi, que é a aliança de Deus com o homem. Você tem aqui que cortou na parte de baixo, tinha mel, tinha maçã. Tem vários símbolos. Tem o peixe. Vamos lá, pode passar. Eclesiastes fala, vamos ler todos juntos? Eclesiastes 12:14. Pois Deus... Amém? Diga para o seu irmão: Deus trará o julgamento. E Paulo fala muito sobre isso quando ele fala sobre a lei. Ele fala: a lei não é para os bons, a lei é para os maus. Quem cumpre a lei não tem medo de nada. Se o guarda me parar na estrada e eu estou na velocidade certa, o carro com a manutenção em dia, documento em dia, eu não me preocupo com nada. Eu até cumprimento rindo: ô guarda, tudo bom, doutor? Como é que está o senhor, policial? Tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Agora, e se ele me para na estrada, e eu estou com o pneu careca, uma luz queimada, documento atrasado, como é que eu fico? Não, eu estou com pressa, a minha mãe estou precisando levar minha avó na aula de karatê, deixa eu ir embora. Não pede não, bafômetro, não, outro dia eu faço. Por quê que eu estou com medo? Por que eu estou nervoso? Por que eu fico violento? Por que eu fico com pressa? Por que, gente? Porque eu estou fora da lei. A culpa não é do guarda, a culpa não é da lei, a culpa é minha. Porque eu sei o que tem que fazer, mas eu escolhi não fazer. E adianta se argumentar com o guarda? Não, sabe que eu estava sem dinheiro para arrumar o documento. Adianta? Não. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, irmãos, tudo vai a julgamento. Diga para o seu irmão: não espere o juízo final, porque lá não tem mais tempo de fazer nada.
Entenda que o julgamento anual de Deus não é para o seu mal, é para que você corrija a sua jornada antes de ficar tarde demais, antes de não dar mais tempo. E o dia do juízo final pode vir a qualquer hora, basta você estar vivo para morrer. A gente não sabe. Por isso que Jesus falou: se você tem um problema com o seu irmão, deixa a oferta no altar, isso você vê depois. Vai lá, conserta com o seu irmão, porque se você morrer sem consertar com o seu irmão, complicou tudo. Você entende a importância dessa festa? Porque é um feriado solene, todo mundo para. E cá entre nós, atualizando esses dados, foi o dia em que o Irã mandou centenas de mísseis sobre Israel. Pode passar. Quem vai determinar se o seu ano vai ser bom ou ruim? É muito importante o trabalho das suas mãos. É muito importante a sua dedicação, seu esforço para ser uma pessoa boa, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer o que você tem que fazer, cada um com sua missão, cada um com suas tarefas. Mas, além disso, você tem a bênção de Deus. Amém? Você precisa da bênção de Deus. É Ele que te dá o fôlego de vida. É Ele que te dá a vida. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. É Ele. Lá no Salmo 128 fala: o que adianta você acordar cedo, acordar de manhã e trabalhar, se o Senhor não guardar a sua casa? Em vão vigia o sentinela. Então, irmãos, nós precisamos entender: tu coroas o ano com a tua bondade. Deus quer te dar uma coroa de bondade, Ele quer abençoar você. Por que Ele te dá a coroa? Porque Ele tem coroa. Quem é que tem coroa para dar para quem quiser? O rei. O rei pode agora pegar uma coroa e falar: te nomeio príncipe, te nomeio princesa. Ele é o rei. Ele pode nomear o filho de sangue, pode nomear um enteado, pode nomear até quem não é rei, quem não é nobre. Ele é o rei. Por isso que Jesus falou: eu sou a videira, vocês são videira brava, vocês têm que ser enxertados em mim, porque fora de mim vocês vão cair, secar e vão para o inferno. Eu que tenho a vida. Então, quando ele nos fala isso, Ele lembra desse texto do Salmo: por onde que o Senhor passa, emana, sai dele, extravasa fartura. Jesus estava passando e a mulher tocou na roupa dele. Quem me tocou? Eu fui curada, 12 anos de hemorragia. Porque dele, ele falou: de mim saiu poder. Poder. Por onde ele passa, ele emana poder. Por isso que os judeus religiosos que sabem de cor esses textos ficavam com raiva, porque falava: ele está dizendo, o Salmo, ele está dizendo que ele é Deus, que onde ele passa sai dele poder. Como? Jesus está te dizendo: eu quero passar na sua vida esse ano. Eu quero mais do que isso, eu quero andar com você. Eu quero mais do que isso. Eis que bato a porta, eu quero entrar na sua casa. Mais do que isso, eu mesmo quero servir a ceia para você. Mais do que isso, eu quero vencer os seus inimigos. Mais do que isso, eu quero empoderar você, para que você vá e faça coisas maiores do que as que eu fiz. Entende? Por que tem que haver esse julgamento? E você tem que levar tão a sério isso, porque isso faz toda a diferença na sua vida. E então, pode passar o próximo. Precisamos buscar nele a fonte de um ano doce e bom. É ele a fonte. E o primeiro elemento que eu quero falar, na verdade dois: a maçã e o mel. Maçã e o mel. Por que tem esses dois elementos? A maçã, irmãos, é uma fruta que tem algumas características. Uma delas é que dizem, que se a pessoa estiver com alguma coisa ruim que ela comeu, ou estiver com muito álcool no seu estômago, e ela come maçã, a maçã chupa aquilo. A maçã diminui o efeito nocivo daquele problema na vida da pessoa.
E nós estamos falando de um julgamento. Nós estamos falando de pessoas que vão ser avaliadas por Deus se cumpriram ou não os mandamentos de Deus. Então, nesse momento, a maçã significa que você está dizendo para Deus: eu estou pondo dentro de mim a maçã, porque eu quero pedir para o Senhor que esses mandamentos que eu não consegui evitar, essas coisas nocivas que tem na minha vida, o Senhor possa tirar de mim, o Senhor possa reduzir o efeito, o Senhor possa me limpar dessas coisas. E por que o mel? O mel tem a capacidade de dominar o gosto. Se você puser o mel numa comida, ele domina. Você vai sentir muito forte o gosto do mel. O mel está querendo dizer para Deus: e além do Senhor enfraquecer as coisas nocivas, remover da minha vida essas manchas e venenos que eu tenho, eu quero pedir para o Senhor também que o Senhor transforme a maldição em bênção. O Senhor transforme a coisa ruim, gosto ruim, em gosto bom, em gosto doce. O Senhor muda a minha natureza, muda a minha essência. E aquilo que eu tinha de ruim, o Senhor remove. O que não for possível remover, o Senhor transforma. Por isso a maçã e o mel. Pode passar o próximo. Bom, vamos ler esse versículo. Volta lá, por favor. Volta lá, por favor. Falta eu falar uma coisa. Vamos ler juntos esse versículo? Vocês conhecem essa história. Não podendo levá-los até... Vamos lá todo mundo. Por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Marcos 2:4. Por que eu pus esse texto? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Para esses amigos, irmãos, conseguirem a cura do paralítico, eles tiveram que fazer um esforço, sim ou não? Qual esforço você está disponível a fazer para ficar livre das coisas que desagradam a Deus na sua vida? Qual esforço, qual sacrifício você está disposto a fazer? Porque, irmãos, se eu pregar para você um evangelho triunfalista, que você não precisa fazer nada, vai todo mundo para o céu milionário, não é verdade. Você sabe que não é. Pode até te agradar, mas não é verdade. Pode me agradar também, mas não é verdade. Há coisas na vida que são importantes, preciosas, que virão sobre você, mas você vai precisar fazer algum sacrifício. Por isso que eles pegam a maçã e molham no mel. A maçã já é doce, mas eles querem superar, entende? Superação. Deus quer que você supere, que você eleve. A palavra que os rabinos usam é que esse ano, a festa do ano novo, é um período de elevar a sua espiritualidade. É você dar um upgrade na sua vida com Deus. É você dar um upgrade na sua vida cristã. É você dar elevar a régua, levantar o nível. Diga para o seu irmão: levanta o nível. Levanta o nível. Paulo fala isso: aquele que pecava, peca ainda mais, mas aquele que se santifica, santifique-se ainda mais. Pode passar o próximo. Estou acabando, viu, gente? São só 132 slides. Está quase acabando. O terceiro elemento que eu vou falar é o pão. Se você olhar todas as festas judaicas, bíblicas, eles fazem um pão trançado. Só nessa festa eles fazem um pão redondo. Por que um pão redondo? Ele é redondo, ele é alto no meio e ele é todo cheio de sobes e desces. Está vendo ali? Ele é todo irregular. Esse pão chamado de halal, ele é especial. Só é feito nessa festa. Ele tem esse formato redondo, porque se você pegar esse pão em pé, como é que você pega o pão para dar para alguém? Você pega assim, ele é grande, você carrega assim. Você não carrega ele assim, você carrega assim. Quando você pega o pão assim redondo, para você ver, ele vai e você marca um ponto nesse pão. Conforme esse pão se movimenta, esse ponto que você marcou pode estar no alto, pode estar no meio ou pode estar embaixo.
porque o pão movimenta, aquele ponto também movimenta. Isso significa que a sua vida ao longo do ano nunca é igual. Você passa por momentos bons, momentos não tão bons. Então você precisa apresentar diante de Deus a sua realidade. O seu pão é diferente do meu pão. E ele tem esse formato redondo, porque ele e mais alto no meio, porque ele simboliza uma coroa. Vocês lembram quando o judeu usa aquele chapéuzinho, kippá? É igualzinho esse pão. Simboliza que você está dizendo para Deus: olha, Senhor, além de eu colocar dentro de mim a maçã, porque eu quero que o Senhor tire o que é nocivo da minha vida, além de eu colocar dentro de mim o mel, porque eu quero que o Senhor transforme a maldição que está em mim em bênção, eu estou colocando dentro de mim o pão, que simboliza a coroa, que eu estou fazendo o Senhor o meu rei. O Senhor é o meu rei. Eu quero tomar a decisão esse ano de fazer a tua vontade. Como Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mas não é pai, como é que é rei? Irmãos, ao mesmo tempo que Deus é o seu Pai, o Criador da sua vida, quem te deu vida, Ele também é o seu Senhor. Você precisa entender como tem a vida natural e a vida celestial, os dois calendários. Também Deus tem duas características, duas personalidades na sua vida. Em algum momento Ele é o seu Pai que te pega no colo, em outro momento Ele é o seu Rei, o seu Deus que te dá um comando para você obedecer, senão vai dar errado. Isso nós precisamos entender. Tem gente que só quer Deus como Pai, que dá tudo de graça, e não quer Deus como Rei, que pede algo, que te ordena algo, que te orienta algo. Os dois têm que estar juntos. E quando você come o pão, você está dizendo: Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que esse ano eu quero fazer um voto, que o Senhor seja o meu Rei, e eu vou fazer a tua vontade. Além do pão, pode passar o próximo, tem a romã. A romã é uma fruta cheia de sementes. E o que diz o texto? A parábola das sementes. Eu creio que quando Jesus cantou essa parábola, ele estava com a romã ali, porque tem um símbolo especial. Os judeus acham que a romã perfeita tem 613 sementes, porque são 613 mandamentos da Bíblia. Mas não é isso, né? Você sabe que não tem tudo isso. Mas o que significa a semente? A vida está na semente. Quando você come a romã, você está dizendo: Senhor, eu estou pondo dentro de mim a boa semente, a semente que dá vida, que é a palavra de Deus. Jesus falou essa parábola da semente, e depois perguntaram para ele: mestre, o que é essa semente? Ele falou: a semente é a palavra de Deus. E ele diz ali em Mateus 13, 23, e quanto a semente que caiu em boa terra, o que aconteceu com ela? Esse é o caso daquele que ouve a minha palavra e a entende e põe em prática, e a sua vida vai produzir a 100, a 60, a 30 por 1. Muita gente quer prosperar no ano e esquece que lá em Josué, no capítulo 1, verso 8, fala: medita na palavra dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho, e assim serás bem sucedido em tudo o que fizer. Está lá no Salmo 1, verso 3, e tudo o que puser as mãos prosperará. Não tem como ter um ano abençoado, doce e mel, se você não colocar dentro da sua vida a palavra de Deus e seguir a orientação do Senhor. Por isso a romã. E aonde que tem que estar a semente? Aqui dentro, na terra fértil, aqui dentro. Lá em Deuteronômio fala: essa é a palavra da fé, ela está na sua boca e no seu coração, para você cumprir. Pode passar o próximo. Eles também têm um outro elemento, que é o peixe. E o peixe, eles comem a cabeça do peixe. Depois na ceia, tem esse momento da cerimônia, fazem tudo isso que eu estou falando, e mais umas coisinhas depois eu falo. Mas eles comem só a cabeça do peixe. Eu não pus a foto que é meio
impactante, a cabeça do peixe. Mas depois na ceia eles comem uma grande ceia com peixe, carne, com um monte de coisa, e chamam quem não tem dinheiro para comer com eles. A cabeça, vamos ler junto esse verso que eu quero explicar uma coisa. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cabeça e não cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, presta atenção, com cuidado de não errar. Na Páscoa, quando o judeu vai preparar a casa dele, eles abrem o forno, tem uns que desmontam e limpam para não ter nenhum pedacinho de farinha, nem um pouquinho de fermento. Cuidado, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Presta atenção, tem gente que acha que isso aqui fala de ganhar dinheiro, pode até ser, mas não é o sentido dessa festa. Qual que é a diferença de cabeça e cauda? Quando o Senhor fala que Ele te fez por cabeça e não por cauda, é porque cauda acompanha o corpo. A cauda não tem vontade própria, a cauda não tem identidade, a cauda não tem amor próprio. A cauda é aquela pessoa que não tem vontade própria, que a Maria vai com as outras, que segue o rebanho, que faz o que o mundo fala, que faz o que o povo fala. É a pessoa que não tem iniciativa para buscar a Deus, não tem iniciativa para ler a Bíblia, não tem iniciativa para buscar qual é a minha missão na terra, não tem iniciativa para fazer uma oração. É a pessoa que é cauda, ela se deixa conduzir pelos outros, não tem uma identidade. A pessoa que é cabeça é aquela pessoa que busca a direção de Deus, que tem vontade de fazer algo para Deus, que toma a liderança da sua vida. É aquela pessoa que é a primeira a buscar a vontade de Deus. Quando o Senhor chama, é a primeira a se voluntariar para fazer o que Deus quer. É isso que o Senhor está falando. Que você esse ano está falando para Deus: Senhor, eu vou comer a cabeça, porque eu sou cabeça, eu não sou rabo. Eu não vou ser conduzido pelos outros, eu não vou ser mandado pelos outros, eu não vou viver à mercê dos outros. Se tem um governo bom ou ruim, se tem crise ou não tem, eu não vou me submeter à crise, porque eu sou filho do Deus vivo, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir, e a bênção está na minha vida, e ninguém rouba, porque eu não deixo. É diferente. E mesmo que você esteja no fundo do poço, você decide: eu vou sair do fundo do poço, porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Deus não me fez para ficar como cauda. Então, irmãos, eles comem a cabeça do peixe, simbolizando que eles estão absorvendo essa energia, essa vontade, essa coragem, essa fé. Eu não sou cauda. E eles vão e comem a cabeça do peixe. Diga para o seu irmão: começa a comer a cabeça do peixe. Depois come o peixe também, tá, gente? Por último, pode passar. Como eu disse, a festa das trombetas é a festa que toca o shofar. Trombeta, shofar, eu queria chamar o Roberto aqui para me ajudar, porque tem um sinal muitíssimo importante no toque do shofar. Cada toque do shofar tem um motivo, tem um significado. Lá em Coríntios 14, se eu não me engano, 8, ele fala que se o shofar tocar um som diferente, as pessoas não vão entender e vão fazer outra coisa diferente. O shofar, pode vir aqui, Roberto, fica aqui do meu lado. Aí, obrigado. O shofar fica os atalaias são aqueles que ficam no alto das torres, no alto das muralhas, vendo ao longe. E quando vem algum perigo, vem alguma coisa diferente, eles tocavam o shofar para anunciar. Hoje não tem shofar em Israel para isso. Tem shofar, claro, eles tocam o shofar em todas as festas, todos os Shabat. Mas lá eles têm as sirenes. Se você olhar os vídeos dos mísseis vindo sobre Israel, sobre Jerusalém, você vai ver as sirenes. No mundo moderno a gente tem sirene, mas naquela época não tinha sirene, era só o shofar. Então eles tocavam o shofar para anunciar a batalha, tocavam o shofar para avisar do inimigo. Mas tem 3 toques do shofar que são tocados nessa festa, nas outras também, mas nessa em especial, que tem um significado. Porque se eu estou querendo
no julgamento de Deus da minha vida, pedir perdão a Ele, para eu não ter um ano ruim, eu quero ter um ano bom, quero que Ele me perdoe dos males que eu fiz, tire as maldições e transforme em bênção, me traga junto para Ele de novo, que guarde a semente no meu coração. Eu estou pedindo tanta coisa que eu quero que Deus me dê um ano bom. Na hora que você está pedindo, às vezes você vai lembrar do que você fez e você vai falar: nossa Deus, isso aqui não tem jeito de Deus perdoar. Já teve vezes que eu discuti com a Alessandra, nunca foi por culpa dela, sempre eu que me descompenso. E depois eu ficava olhando para ela, aí eu falava assim: Deus, como que eu estou discutindo com ela? Ela parece uma flor, não faz mal para ninguém, só para mim, quer dizer, não faz mal para ninguém. Sabe como é você quando você cai na real que você pisou na bola com Deus? Quando você cai na real, desce do trono e fala: cara, eu pisei na bola, eu não devia ter feito isso. E às vezes a gente faz um negócio tão ruim que a gente queria voltar o tempo atrás, né? Às vezes você fala assim, eu teve um caso lá na Colômbia que o pastor César Castelhano contou de um casal que eles perderam um filho de 5 anos, se eu não me engano, 5 ou 6 anos. Eles estavam numa loja e distraíram, o menino saiu correndo pela porta da loja e atravessou a rua, foi atropelado e morreu. E aquela mulher ficou arrasada, e o marido falando com o pastor, e ele falou: olha, pastor, eu daria tudo que eu tenho de mais precioso para voltar o tempo atrás e poder segurar na mão do meu filho, para ele não atravessar aquela rua. Isso é um arrependimento verdadeiro, quando você daria tudo para voltar o tempo atrás e fala: eu não posso mais viver assim, fazendo isso errado, eu preciso mudar. Então o toque de chofar, ele simboliza o choro do arrependido, e é um toque chamando você de volta, volta para Deus, volta para o Pai. Tem 3 toques, o Roberto vai fazer, por favor, veja se você entende isso. O primeiro toque é um toque longo. O segundo toque são toques mais curtos. E o terceiro toque Obrigado, Roberto. O que simboliza isso? Você já viu uma pessoa chorando? O primeiro toque, né? O segundo toque, não, o segundo toque. E o terceiro toque, Você nunca viu? Vai no velório, você vai ver os 3. Porque Deus está te confrontando. Eu não sei o que você faz ou deixa de fazer, porque eu sei muito pouco. Às vezes você me conta, às vezes eu vejo, mas Deus sabe tudo. E se a gente quer realmente, se a gente crê que a bênção do seu ano vem de Deus, se a gente crê que realmente Deus vê tudo e sabe tudo, eu vou chegar diante de Deus desse jeito, falando: Senhor, eu não sei nem por onde começar, porque eu não sou digno. Se você for colocar diante de Deus seus pensamentos errados,
suas atitudes. A gente fala de Davi, mas na época de Davi, a palavra de Deus fala que ele não podia adulterar. Jesus vem e levanta a régua. Jesus fala assim: se você tiver pensamentos impuros com uma mulher, você já está adulterando. Se os seus olhos estiverem olhando de modo impuro para alguém, é melhor arrancar o seu olho e entrar no céu do que com o olho ir para o inferno. Jesus levantou a régua para que a gente possa, irmãos, chegar diante de Deus, ver aquela régua alta, falar: Senhor, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Por isso que, se você assistir aquele filme Chosen, da história de Jesus, você vai ver que toda manhã eles acordam e fazem uma oração falando: Senhor, eu te agradeço por mais um dia, que as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Por isso que eu falei para ceiar depois da palavra. Porque às vezes a gente ceia como um ritual. Não tem nada de errado nisso. Eu gosto de ceiar, é legal. Eu acho uma cerimônia legal. Mas a gente precisa entender que tem coisas na sua vida que você precisa deixar no altar e não levar mais para casa. Tem coisas no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, que você precisa parar de fazer. Não dá mais para você viver assim. Tem coisas que Deus te pediu para fazer que você está adiando. Esse momento é um momento, pode passar o último slide, de oração. Quem não entendeu o que eu falei do pão redondo, ao formato do chapeuzinho ali do menino Kipá, é igualzinho aquele pão redondo, alto no meio. A oração é a maneira de você falar com Deus. Jesus sempre saía para orar. E na ceia, a palavra de Deus fala lá em Coríntios 11, 23: examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Se você tiver com problema, não é para deixar de ceiar, nem deixar de vir para a igreja. Pelo contrário. Aí que você tem que ir na igreja, consertar com Deus e começar uma vida nova. Porque às vezes a gente transforma a nossa emoção em distância de Deus, e não é isso. Mas a oração, diz aqui o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome, vamos ler junto esse verso, que é o final. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Quem quer isso? Eu quero. Eu quero isso na minha vida. Eu sei que Deus quer isso na sua vida.